Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Temos um convidado especial hoje, o Fabiano Manhas. Pai, faz um resumo aí sobre o nosso convidado. Fabiano Manhas. O Fabiano é um músico cristão músico e músico cristão. Agora explica a diferença. E tem diferença, né? Porque ele é músico, então ele atua no ramo profissional, ele vai falar como é que ele faz isso, ele é baterista, então ele representa várias marcas, ele atua profissionalmente como músico, ele é um cristão, filho de cristão, membro aqui da igreja, e tem uma postura, portanto, como cristão na sociedade e na profissão. Ele é um músico cristão, porque ele toca música para muita banda gospel aí, tem uma história nesse universo gospel que nós vamos contar aqui também. E é um cristão músico, que acho que talvez seja o mais difícil, porque você consegue ser uma pessoa que no seu ambiente profissional atua com valores cristãos, né? Então, fica conosco aqui e você vai entender um pouquinho mais de como que essa história começou, porque eu te garanto que ele não nasceu assim, não. A coisa foi acontecendo, aprendendo, tomando pancada na cabeça, dando pancada também nos outros, e aí chegar onde chegamos aqui. Prazer, privilégio, muito bom ter você aqui, Fabiano. Prazer é meu, né? É bom estar com... Primeiro que, assim, para quem não sabe, assim, eu e o Paulo Oliveira, a gente se conhece desde 1988. Já tá Exatamente. Já tá contando datas aí. Contando data já. Mas, assim, mas isso é legal porque por mais que a gente ande por vários Vale da Sombra e da Morte, o caminho, a gente tá sempre num caminho que estruturou, andando junto, e esses caminhos estruturaram a minha casa, a minha vida, a minha família, os meus filhos hoje, que estão todos aqui na Cristã da Família do Butantã. A gente frequenta aqui já tem 16 anos, 16, 17 anos já, aqui. A gente era da Vila, na época da IEFA, lá no Tatuapé. Então, história... Louvorzão Sem Limites, que era um evento massa, né? Bom, tinha hein? laser, era um negócio assim fora da curva, né? Foi um dos primeiros eventos assim no universo gospel, não foi? Exatamente. Eu não vivi, mas eu escuto histórias. Aliás, eu queria começar o assunto mais ou menos por aí. Então, Louvorzão é o tempo que eu tocava guitarra, você vê como faz tempo. Verdade. Inclusive, a guitarra que o Paulo Oliveira tocava, que era uma Kramer 1980, preta, por uma curva do destino, caso do destino aí, eu comprei ela uns 20 anos atrás e ela tá guardada comigo. Né? Olha só. Memorabilia. E é exatamente a guitarra que ele usava, a original, tá lá guardada no case, bonitinha, e não vendo, tem mais essa. Microafinação. Você sabia disso, pai? Não sabia, não tinha a mínima ideia. De vez em quando eu fico lembrando daquela guitarra, porque realmente essa época do Louvorzão foi muito, muito especial. Muito legal. O Louvorzão foi o primeiro evento, a gente nem falava gospel, porque não existia esse termo, né? Mas era um evento multimídia, que também não existia esse termo. Então ele misturava vinheta, né? Nós tínhamos um projetor Sony, né? Custou $10 mil, era o tamanho dessa mesa aqui assim. Nossa. Um canhão com 3 lâmpadas, uma vermelha, uma verde e uma azul. Eu lembro disso. Para poder fazer aquela... Foi o primeiro projetor telão que existiu. E aquilo era o suprassumo do suprassumo. E projetava como se fosse uma tela de cinema ali, né? E aí nós tínhamos uma vinhetinha feita num Apple II 48K de memória. Pilotado pelo Edu Araújo. Que era também o suprassumo do suprassumo. Era verdade, E aí tinha lá 48K de memória. A vinhetinha era um astronauta numa Space Shuttle, né, que saía andando, ia pelo espaço, aí pousava no planetinha, fincava a bandeira e tinha uma música que era a vinheta do Louvorzão. E era Louvorzão Sem Limites. E juntava 1.000, 2.000, chegou a mais de 2.000 pessoas no nosso topo lá, que não cabia de jeito nenhum no nosso auditório. Era grande, né? E assim, engraçado que era... Eu vou falar porque eu tinha 17 anos, né? Em 88, exatamente, 17 anos. 16, 17 anos. Em 89, 17 anos. Eu lembro de eu participei de uns 6, era de 3 em 3 meses, mais ou menos. Eu participei de uns 6 tocando, né? 6, 7 tocando. E era legal porque
a gente tinha uma sensação meio rockstar, assim, sabe? Porque era a fila do lado de fora para entrar no teatro era gigantesca. E o teatro do Tatuapé, que pertence à Cristã da Família. Aliás, hoje é onde é a Bola de Neve. Bola de né? Neve, exatamente. Meu, é muito grande. E assim, era um evento, né, cara? Um evento, acho que repercutia nacionalmente, mas em São Paulo, através do Louvorzão Sem Limites, desencadeou Renascer, Lins, desencadeou Dama Choque, Terça Gospel, terça no Aeroanta também, em outras casas de show, de levar a música cristã para esses lugares, né? Ou seja, invadir mesmo. Foi um início acho que o início de tudo. Aí, assim, com essa cara gospel moderna, né? O início foi ali. Tem bandas importantes antes, né? Como Milad, Banda Azul, Janires. Eu tive a oportunidade de tocar uma vez com Janires. E eu tenho saudade dessas letras, entendeu? Foi um cara que eu tive a oportunidade de tocar com ele, com Moisés. E, cara, foi assim, incrível, porque era outro tipo de harmonização, era outro tipo de approach, assim, para tocar, você... Então, foi aquilo que me fez, inclusive, ser baterista, né? Para valer mesmo, apesar do meu pai e da minha mãe. Porque eu ia para segunda-feira da Mocidade para Cristo, lá em Goiânia, que era o evento da moçada, do Agito, né? Igual Oxis aqui. Sim. Mas naquela época. E assim, um bando de hippie, né? Nunca vi tanto hippie na minha vida. E os caras, assim, o Jeff Fife, que é do River of Life Ministries, ele era o engenheiro de áudio, que cuidava do áudio do negócio, eram americanos, né? Então, e aí eles me chamaram uma vez para tocar, e era o Janires que ia tocar nesse dia, e não tinha um batera, o irmão dele que tocava batera não ia poder ir. Aí eu falei, nossa, só que eu tinha 14 anos, né? Tava para mudar para São Paulo ainda, morava em Goiânia. E aí que começou na minha cabeça uma cultura diferente relacionada ao meio evangélico. E aí eu fui para a Presbiteriana Maranata, meus pais continuaram na Assembleia de Deus, eu com 14 anos, 3 para cada, fui para a Presbiteriana Maranata, porque o pessoal, esses hippies, tudo frequentava lá. E era uma música mais MPB, né? O pessoal do Essência, pra quem é de Goiânia aí vai saber o que eu tô falando. O Reni Helder, essa turma toda... E eu tocava com eles, né? O Carlinhos Félix. Carlinhos Félix. E depois foi com o Janires fazer o Rebanhão. Perdão, não é o Carlinhos Félix. É o Carlinhos da MPC. Que é amigão do Carlinhos Félix, é muito chegado. É o Carlinhos da MPC. Ele foi presidente da MPC durante muitos anos. E era com ele que eu estava andando naquela época, que para mim foi uma... Posso falar uma coisa? Foi uma salvação. Não quero falar aqui, criar polêmica em cima de onde meu pai estava, né? Mas... não batia com a minha linha, a minha cabeça e o que eu estava querendo, buscando já queria viver um mundo mais atualizado, enfim. Né? Essa é a pegada, porque o Louvorzão começou exatamente assim. Ele era um negócio que era tudo menos cara de igreja. Então tinha luz, tinha som, tinha efeitos especiais, tinha, como eu falei aí, a vinheta, e tinha teatro, tinha... E uma coisa que a gente não sabia também, que era fazer o mob... Como é que é? Esqueci até o nome do negócio lá. Flash mob. Flash mob. A gente fazia isso no meio do salão, né? Aquele louvorzão. O nosso salão cabia 950 cadeiras. E, como eu falei, batia 2.000 pessoas. Lotava os corredores, Ou seja, tiravam as cadeiras. Não, eram fixas e os corredores eram bem largos. Lá no Tatuapé já era aquela cadeira fixa. O corredor central era bem largo, pelo que eu me lembro. Né? Faz muitos anos que eu não vou lá. E as laterais eram largas e tinham uns espaços, sabe? Tinha a frente, tinha atrás. Tinha mezanino também, não tinha? Não tinha mezanino. Mezanino era só para olhar as crianças. Era um cinema lá. Tinha um visor, né? Tinha um visor, isso, não tinha mezanino, tinha um visor. E aí, a entrada ficava lotada de gente em pé, assim, olhando por fora, e na calçada ficava a pessoa. É um negócio maluco mesmo, como juntou gente ali. E a gente fez uma vez um flash mob, que foi exatamente isso. A gente falou sobre unidade. Então tinha um teatro lá, que era o pessoal, os discípulos de Jesus falando para eles irem para o mundo, eles desciam do teatro e desciam no palco e vinham para a plateia, né, como se fosse ir de pregar o evangelho. E aí aparecia todas as divisões e tal, e de repente a gente tinha colocado embaixo das cadeiras umas faixas com nomes de igrejas. Então assim,
levantava um grupo, começava a bater bumbo e falar assim, nós somos a igreja verdadeira. Aí o pessoal, e a turma em volta assim, olhando com aquela cara de... O que tá acontecendo? Esse cara tá do meu lado aqui assistindo, de repente ele tá fazendo um negócio Tá pulando o aqui. negócio, é. Aí ele levantava outra faixa em outro lugar. Nós somos a igreja mais verdadeira que as outras. Nós somos a primeira igreja verdadeira independente. E aí começava uma guerra de faixas, e tinha umas 8 faixas no salão, e o pessoal brigando assim, e aparecia Jesus no telão olhando assim, com aquela cara de... Aí tocava o João 17, né? Para que seja um... Foi a música que a gente fazia lá. Então, esse negócio marcou, porque as pessoas elas não estavam preparadas para uma reunião que era assim, né? É. E E banda, assim, o som comendo mesmo. A gente transformava as músicas. O ambiente faz muita diferença, luz. né? É diferente, assim. Tanto que a gente foi muito criticado na época. Teve a parte boa, mas teve a parte ruim também. Que as pessoas falavam que, esses caras estão indo fazer lavagem cerebral nos jovens, estão É a pirando crítica padrão de sempre. De sempre, que é boate. Aliás, tem uma mulher que se converteu, ela pensou que era uma casa de show, entrou torta, tava bêbada. Aí quando ela acordou que era um culto de igreja... Era tarde demais. Se converteu. Foi legal ter participado disso, né? E assim, eu era muito novinho. Era a idade dos meninos, mais novo que os meninos, eu tinha 17 anos. Só que eu já, desde os 17, eu já andava com os caras mais velhos. Nessa época, em 89... Eu tenho umas fotos que eu até postei no nosso grupo do Ministério Louvai. Eu, Kiko Loureiro, o Seba, vocalista do Inimigos da HP. Nossa. E a gente tinha uma banda que era em 89, que a gente era do Objetivo, né? E a gente ficou em segundo lugar no FICO, que o Cats Barneia ganhou. E a partir daí que começa um pouco assim os convites, né? A ser assediado por alguns músicos, como um grande mestre, o Dario Parisi, do Platina, que produziu um monte de coisa, gravou fez um monte de trilha para MTV. E ele, o Ivo de Carvalho, me chamaram para participar de tocar com eles lá, né? Aí eu vim conhecer o Dario, inclusive, através do Samuel Modesto. Sim. Que é do prêmio... Eu não esqueci o prêmio... O negócio do prêmio gospel aí e tal. Troféu... Eu não vou lembrar. Não é imprensa, não. Não, imprensa não é. Não tem o nome lá. Mas tem um troféu aí, um evento muito bacana que fazem no meio evangélico para premiar alguns trabalhos e tal. Os trabalhos aí e tal. É o Não, nosso músico Doug nunca é Award premiado. brasileiro, Música né? não. Música esquece. Música é segundo plano na área do mainstream, entendeu? E foi muito legal, assim, quer dizer, essas oportunidades surgiram através de pessoas também que me viram no Louvorzão Sem Limites. E eu só fui pro Louvorzão Sem Limites porque eu tinha uma bateria Pearl, que era do irmão do meu cunhado, que veio dos Estados Unidos e trouxe. E eu vendi essa bateria pro Betão. Foi aí que eu conheci o Betão, na Batista da Lapa. Olha só. Na Betão, meu através tio. Isso, É, Betão. teve aqui. Aqui teve ali, ó. Aqui, Betão, esse Betão. O Betão é um querido, assim, é um cara... Bom, primeiro, assim, acho que o cérebro não cabe na cabeça dele, não para começar. não Ali cabe. é muito. E ele foi um cara muito importante na minha vida, assim, sabe? Nos anos de 89 até 89, 90, teve uma importância muito grande, até em questão de alguns princípios e cuidados, que na época eu briguei, mas hoje eu vejo que ele estava certo em muitas coisas, né? É normal Não isso, todas, né? mas em muitas coisas foi muito importante. Mas isso aí é o papel da igreja, é o papel Sim. de liderança de igreja. Não é te pegar pelo pescoço, é te falar, Mostrar. isso, porque pode não refletir hoje, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, aquilo vai bater na sua cabeça. Chega E uma hora aí que vai- você consegue entender aquilo que te falaram, né? Eu também ouvi muita coisa que eu não entendi e fui contra, obviamente. Aham. E aí depois você entende e aí você faz As o quê? fichas, Põe as fichas vão sandálias da caindo e humildade tudo vai que se. eu não sei. Mas acho que é o processo mesmo da idade. Mas se não aparecem pessoas assim, podem aparecer pessoas de outro para uma outra vertente. Aí é o perigo, entendeu? Aparece também, né? Gente Aparece. te incentivando aí na vertente que você quer pra ver até onde você vai. É. E aí, se você não tiver uma cabeça boa, você vai. Não, o que mais acontece hoje é aí mesmo. O pessoal vai com tudo, ainda mais com a internet. Então, Mentores. Mas uma pergunta aqui, como é que você estudou bateria, né? E como é que você aprendeu bateria? E aí hoje você dá aula de bateria, né? Aham. A bateria eu comecei. O meu pai e minha mãe tinham uma dupla, né? Que chamava Odell Music, em Goiás, assim, eles são muito lembrados até hoje. Eles tiveram um trabalho muito importante, com 2 discos gravados.
E uma vez o baterista não ia poder ir, e eu sempre pegava, eles tinham um ônibus e um caminhão. Tinha muito equipamento, uma estrutura muito legal. Estrutura grande. E eu pegava a bateria dentro do ônibus e levava. Meu pai tinha uma loja de carros, o ônibus ficava dentro dessa loja, eu pegava a bateria, levava para casa e montava a bateria e ficava lá. Um dia o baterista não ia poder fazer o show, as apresentações de quinta, sexta e sábado. Aí eu falei, não, eu toco. Aí montaram tudo lá e para dar uma ensaiada eu toquei todas as músicas. Aí meu pai falou, beleza. Aí eu fui pro Conservatório Franz Schubert, estudei todos esses os anos até vir para São Paulo. E aqui em São Paulo aí eu fiz curso na FAP Art, fiz na FAP Art, fiz com Duda, estudei com um monte de gente. Institutos aqui em São Paulo. Exatamente. Nos Estados Unidos também, né? Assisti um monte de coisa na Berkeley, aprendi muita coisa, palestras, cursos, workshops, né? Naquela época não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha Ou nada, você né? ia até os Estados Unidos. atrás. Hoje você entra no site da Berkeley, tem lá 600 workshops pra assistir. Exatamente. A diferença é que você, primeiro, na música tem uma coisa que é a sensibilidade. E, infelizmente, ainda no online você não tem essa sensibilidade. Ao vivo, você sente a pressão que o músico está exercendo sobre o instrumento. Como a força e o cuidado e o relaxamento está acontecendo. Isso não tem jeito. Tem que estar ligado no som. Tem que ter alguma coisa. Ali. Não dá para você sentir. O virtual ainda não conseguiu O virtual ainda não consegue transmitir isso. Ele maqueia muito. Tanto que as gravações hoje você não sabe se são de verdade ou não. Isso é porque feito num computador. um autotune ou um Elastic Audio, você maqueia tudo. Maqueia tudo. Você faz uma banda ruim, fica boa. Entendeu? Não, e as bandas de hoje, eu não... Bom, não sei, pode ser uma percepção. As mainstream, elas não focam nesse preciosismo do estudo da música. Elas vão muito mais no montar um loop bom, repetir, botar uma letra em cima e fazer um negócio mais fácil, assim. Na verdade, é tudo assim... Como eu tenho produzido bastante, gravado bastante, eu tenho estúdio também, eu acabei entrando também nesse universo de áudio, fiz uns cursos lá no EMAI e tudo, até nos cruzamos uma vez em Los Angeles e tal, e assim, para aprender, para entender como eles pensam muito mais, porque o acesso ao software é fácil. Mexer no software é fácil. Agora, tirar... Hoje está muito mais na mão... Quer dizer, que louco, né? Antigamente, não sei se você lembra, mas um estúdio... Com uma Nive, o aluguel custava caríssimo. Sim. E tinha um cara que ia operar e ele ia fazer a coisa para você do jeito dele e você tem que ficar calado. Hoje, todo mundo tem acesso e agora voltou para a mão da pessoa. Porque você tem acesso ao equipamento e você precisa saber tirar som. Saber tirar dos plugins, a qualidade. É muito... Não. Eu não sou músico, obviamente, mas sempre toquei guitarra, né? Como no Louvorzão lá. E estudei em conservatório. Então eu tenho formação musical teórica, né? Desde o solfejo até as harmonias ali e tal, os acordes, as construções. E toquei naquela época que para poder tirar uma música, era meu drama até, porque eu fazia violão clássico. Então é por nota ali, partitura. Aí para tocar as músicas de igreja não tinha. É ouvidão. Aí você tinha que fazer proposição. E aí pegava lá as fitinhas, botava naquele Philipzinho lá e ficava lá ouvindo, indo e voltando. Então hoje é muito diferente, né? Viva o Cifra Clube nesse sentido. Só que o que você disse aí, né? Pro cara tirar do eletrônico, tinha uma pedaleira Boss lá com aqueles pedalzinhos. Ainda tem. Está guardada lá em casa. Eu acho que agora que tem lá em casa é a Zoom, viu? A original Boss lá, que é aqueles 5 pedalzinhos ali, né? O 4 que tinha o de fonte lá. Tinha o chorus, overdrive, flanger. E aí, então, você compunha ali, já começou, aí entrou o MIDI. Aí você tinha que entender de eletrônica para poder tirar som. E agora é o que você acabou de dizer, mas se o cara não souber computação, ele não toca. Como é que ele consegue sair o som daquilo que é a tecnologia? E a simulação, você tem que saber tirar som do simulador. Você tem tudo na mão, ao mesmo tempo você tem que entender como a correlação de tudo isso, dos equipamentos, e está tudo na mão, né? Você vê quando que a gente imaginava para uma igreja ter um estúdio de TV, um equipamento sofisticado, era uma coisa quase impossível. Isso foi uma revolução que aconteceu nos últimos 5 anos. Né? E não era questão de dólar, era custo mesmo, né? Os caras, eu lembro até o Juba, baterista da Blitz, que é muito meu amigo, ele estava contando uma história que no meio da época dele lá com a Blitz, que a Blitz fazendo sucesso, que ele assumiu, ele é empresário também da Blitz.
Ele virou para mim e falou, Fabiano, eu trazia umas mesas SSL de 48 canais e assim, era um parto para trazer uma mesa dessa pro Brasil. Era um parto. O trâmite era uma coisa complicada. E uma vez eu trouxe 2 e uma eu perdi. E você perdia assim, em dias de hoje, nós estamos falando de 500 mil, 600 mil reais uma mesa de som. E hoje elas custam isso mesmo. Também, continuam custando. Mas, assim, os riscos, era tudo difícil Muito demais. mais difícil. Ter uma bateria importada era uma coisa, assim, para poucos, né? Carro importado, Você falou, o Pure é um sonho. Nossa, era o sonho de consumo, né? é. O máximo Hoje- que tinha na Golpe aqui. Exatamente. Eu tinha uma Pinguim e era o máximo ter a Pinguim. E aí veio o Luthier, tem toda uma revolução que é do mercado mesmo. Mas a minha história de bateria, ela vai por aí. Aí o Dario Parisi, com Platina e com as produções que eu participei com ele, que foram, assim, um divisor de águas como profissional. Que aí eu entendi que tinha uma sintonia muito diferente de um músico que faz um play ao vivo e um play de estúdio. Como você enxerga os compassos, como você enxerga a divisão, como você equilibra o seu corpo, né? A mão direita, às vezes, no raio tem que vir baixinha. Aqui você tem que entregar o som. O músico tem que entregar o som, o baterista tem que entregar o som mixado. E aí isso facilita a vida do técnico. Aí ele te chama de novo. Algumas vezes eu gravei na Bom Pastor, inclusive a coordenadora era a Sandra Simões na época, gravei com o Silas Fernandes lá e tal. E era assim, Elias, né? eu, Elias Carvalho, filho do Luiz de Carvalho, Carvalho. que era amicíssimo do meu pai, inclusive, os dois. Os cantores. Eram muito amigos. Eles cantavam parecido, eles eram muito amigos. Então, foi meu pai vir para São Paulo, teve um pouco dessa coisa de apoio, assim, de incentivo deles na época. E na verdade, toda essa parte era produção a toque de caixa. Então você tinha 3, 4 bateristas na Bom Pastor, ali. Produzindo. Não, era de manhã, gravava 10 músicas, à tarde 10 músicas, à noite 10 músicas. Para que artista, você nem sabia para que artista. Quando você via uma música que você gravou, a Shirley Cavalhais estava tocando. As fichas técnicas eram uma bagunça. Direito autoral... Ninguém falava disso. Não, o músico ele queria era gravar e ganhar o cachê dele, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho meu Abramos, a Abramos cuida do recolhimento de direito autoral do que eu gravo, tudo que sai com o ISRC, tudo isso tem que ser certinho, né? Mas Hoje tudo tem um tracking bem feito, é bem bem diferente. feito. Hoje não, isso já tem 20 anos pra cá, a coisa deu uma profissionalizada muito grande. Ao mesmo tempo que entupiu a internet, ela entupiu de músico o mercado, um monte de gente que com o computador, um compressorzinho, achatou tudo ali, Uma o cara placa de toca, tá áudio. legal, você vai ouvir, tá legalzinho, tá rolando. Só que no mundo profissional, para um produto ir mesmo pro mercado, você precisa de músicos realmente mais rebuscados. Um guitarrista de estúdio é completamente diferente, ele tem uma execução diferente, ele sabe que ele precisa fazer certas coisas que ao vivo ele poderia estar muito mais relaxado. Não com execução pior, mas mais relaxado. Sim. E essa sintonia fina dentro do estúdio Isso você aprendeu estudando e fazendo. estudando, fazendo, tendo contato com gente que gravava muito, entendeu? E, por exemplo, em 2000, em 98, eu gravei com o Gerson Ortega. E Você o Tim gravou algumas vezes com Gravei ele, né? 3 no discos mesmo com- Tatuapé lá. eu gravei 2 discos ao vivo e o Arise and Shine, que foi para Inglaterra, um disco dele para o mercado inglês. E eu gravei esses 3 discos. Era assim, todo mundo podia errar. O único que não podia errar era o baterista. Porque a bateria vaza nos outros, né? O bateria vaza e não tinha editor, não tinha elástico. Estacato, né? Um instrumento mais estacato. Ele é polifônico nos pratos, mas ele é estacato, monofônico nos tambores, né? Um pouco decay e tal. E eu lembro do Edielson Aureliano, inclusive, falar, cara, 99% do negócio hoje aqui tá na sua mão, o resto a gente refaz. Voz dá pra refazer, backing dá pra refazer, guitarra, baixo. E aí o Cláudio... Você não dá. Bateria não dá. E o Cláudio Rocha falava assim, mano, Era grava aí. baixista. É o baixista e, assim, lembro dele líder também. de vencedores, foi um cara que grava com todo mundo. Aí, hoje é um dos baixistas que mais grava no Brasil, inclusive. Ah, é? Ele é um baita profissional, super Requisitado. requisitado, assim, por grandes produtores e tal. Tocou com o Sandy, tocou com Todo mundo. Christian Ralph, e aí vai, né? Um sertanejo ao pop. E ele simplesmente, ele falou, cara,
Tá tudo na sua mão. E era assim. Na época tudo... E esse nível de exigência que foi fazendo você... Ou você sempre quis estudar? Porque eu vejo que, por exemplo, quando você fala nos seus vídeos, aliás, o seu Instagram @ IME, Isso. underline, Fabiano underline Manhas. Isso. Lá eu vejo que muito dos seus vídeos você tenta dar super esse enfoque da importância do estudo para o músico. Que é legal ter essa parte do talento, que é legal ter o interesse, Sim, claro. mas sem o estudo não vai para lugar nenhum. É por causa do entendimento. Você pega um guitarrista, ele não tem como ser um grande guitarrista se não estudar. Você pode ser um cara talentoso, você vai ser um baterista talentoso, você vai tocar, você vai executar. Mas o estudo do instrumento agrega valor. Então ele vai te dar uma inteligência rítmica, uma inteligência de colocar notas, né, que a gente chama as notas no pocket, né? Certinho no lugar dela. No lugar dela. Isso chama a atenção dos produtores, principalmente os tecladistas que evoluíram. Assim, a raça que mais evoluiu na música foram os tecladistas. Viraram produtores, designers, vários que eu conheço audio eram designers, produtores. E eu fui entender de audio design justamente por conta dessa coisa dos caras estarem indo também. E na bateria é essa sintonia fina que faz toda a diferença, assim. Principalmente quando você toca e você consegue enxergar. Lembra aquele filme Minority Report? Sim, que o cara Então, mexia nas imagens com a ele mão. tá vendo todo o que vai acontecer e o que aconteceu. Na música é a mesma coisa. Você adquire essa percepção de enxergar para onde está indo, o que você pode fazer que vai ser um diferencial. E isso é o estudo. Isso é o estudo. Esse é o estudo. Você pode pegar... Hoje tem um batera, vou citar ele aqui, porque é meu amigo, compadre, está morando em Portugal, chama Guilherme Santana. É cristão também, mas ele só toca no meio secular. Gravou todos os discos do Gustavo Lima, ao vivo e tudo. Por quê? Porque ao vivo tem uma semana para o repertório e tudo ficar pronto. Você vai chamar o melhor. Sim. E aí você vai pagar bem. Você vai pagar o melhor. Por isso que o também. mercado tá ruim. Porque agora chama qualquer um, ele vai lá e executa, mas na hora do vamos ver, na hora que precisa, vai chamar o melhor, que tem essa sintonia fina. E aí que você faz a sua profissão render, né? Sim. E é o que muitos músicos que eu vejo assim não conseguem. Vendem o cachê, vai fazer um show por R$150. Mas isso é quem tá no começo. Não, hoje tem muito profissional aí do mercado que tá, assim, gente que toca há muitos anos Sim. e que não investiu em conhecimento. E aí tá colhendo agora, antigamente se pagava muito melhor. Tá colhendo e é um cachê que não dá, o cara vai ter que arrumar outra profissão para complementar. Outro fenômeno que eu vejo é vários produtores independentes, né? O cara na casa dele, ele talvez não tenha essa técnica toda, mas ele produz algo gostoso que as pessoas consomem. Não, uma coisa é produção, outra coisa é ser músico, outra coisa é ser produtor, outra coisa é ser audio designer. Cada coisa. Tem cara que consegue unir. Então tem muito cara, você pega o Alok, por exemplo, Sim. Ele não é um expert, mas ele domina o equipamento para construir a música dele. Sim. E aí vem o lance da inspiração, do talento e daquela coisa toda. Mas ele não é um músico. Músico profissional. Ele é mais produtor do que Ele é mais músico. produtor do que músico. Então, por exemplo, se você pegar o Miranda, que faleceu, aquele carequinha também, que era lá do do Ídolos, né? E tal, eles não eram músicos. Mas tinha uma percepção sobre... O cara sabia o que queria. Uma vez eu entrei no estúdio para gravar e o cara virou para mim e falou assim, pior produtor não é aquele que toca pra caramba. O pior produtor é aquele que não sabe o que quer. Chegar lá para ver. O Não produtor, tem ideia ele na chegou, ele cabeça. sabe o que ele quer, ele arranca tudo de todo mundo. Só que aí ele já tem o time dele, já conhece, sabe com quem ele pode falar e Sim. contar. Eu já gravei muito que o cara virava para mim e fazia assim, ó. A gente tá falando de shuffle, né? Eu fui gravar um shuffle, inclusive, para um disco de Vencedores por Cristo. Eu fui chamado para gravar essa música. Acabei gravando mais 4 músicas, 5 músicas no disco. Mas justamente porque o Texas Shuffle é tocado de uma maneira X. Se eu não tivesse estudado o Texas Shuffle, dominado e fluído nele, aí ia ficar aquela coisa do... Dá um rewind. Vamos explicar pra turminha, porque shuffle, nem Blues, todo mundo vai entender o que é exatamente. isso aí, né? Bota em linguagem... Estilo musical. O blues, ele tem, assim como o samba, você tem diferentes
ritmos dentro do samba. O samba é um gênero. O blues, ele é um gênero que tem várias levadas. Então, você tem o Texas Shuffle, o Blues Shuffle, você tem o Purdue Shuffle, enfim, tem várias características, várias velocidades. Você tem o Space Boogie Shuffle, e aí mudam detalhes. Mudam detalhes. Eu posso comentar dentro do universo eletrônico. Você tem uma perceber as micro diferenças dentro desse universo. Chegam a ser, às vezes, um pouco maiores, como o partido alto do samba, como um samba canção, por exemplo, tocado na bateria, um partido alto. E como é que você lida com essa parte do profissional? Tipo, você é um músico profissional, você vive da música, mas também tem uma parte ministerial. E como é que funciona esse balanço entre as duas coisas pra você? Você de segunda a sexta trabalha por dinheiro e de sábado e domingo trabalha pelo evangelho? Não sei, como é que funciona? É assim, uma coisa que eu até recebi uma mensagem do Alexandre Pozan, tá no meu WhatsApp aqui, posso falar porque tá gravado, né? Ele falou assim, ele mandou uma mensagem de carinho pra mim, né? Uma situação que eu tava passando aí. E ele mandou uma situação assim, Fabiano, você tem uma importância que você não tem ideia. Ele falou mais ou menos essas palavras, mas você pavimentou o que a gente hoje anda sem gastar pneu, tranquilamente. Então você fez uma abertura do músico cristão ser o músico profissional. Assim como eu tive pessoas que me influenciaram nisso, que pavimentaram antes para mim. Mas hoje eu já estou numa idade, quase cinquentinha, né? O ano que vem eu faço 50, que eu pavimentei para um monte de gente justamente essa coisa de entender que ser luz nas trevas não é fácil. E isso assim, uma vida apanhando, uma vida batendo também. Sou meio casca grossa mesmo, então, mas a vida ensina e a gente vai aprendendo e você vai passando por situações. Mas essa mensagem dele foi muito legal, porque assim, eu não esperava, né? Até porque o status que ele tem hoje, ele falou, não, cara, eu aprendi muito com você, você não sabe disso, mas eu aprendi muito com você, época do meio cristão lidar, ou o músico cristão lidar com o meio secular. Que é necessário. Se Ou você quiser ser profissional, é necessário. É aquele lance de luta todo dia. Você vai lutar todo dia. Você vai, na sua cabeça, você vai ter que ter, Senhor, me ajuda, você vai ter que estar assim, você vai ter que, porque cai na sua mão muita coisa, vai cair no seu colo, quase literalmente, inclusive. Quase literalmente. Você tem que saber controlar, porque a influência do mundo, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com Augusto Xavier, que apresentava o Globo Rural da Rede Globo, e fazendo alguns shows com ele, com o Fábio Índio Amaral. Era terrível, porque no camarim eu já estava assim, com uma consciência muito grande com Deus, né? E até fazendo algumas coisas com o Gerson Ortega. E de repente eu tô num camarim, cara, e vendo... De tudo. Sabe, nego cheirando num canto, não eles, mas assim... Pessoas sabe, que estavam o camarim, ambiente... na verdade, o grande problema do camarim não é a banda que vai tocar. É o ao redor. Como é que fala? As groups. As tietes e grupos. Que ficam em volta. Ó, e isso é uma luta. E você lutar contra isso, assim, eu vejo que são sementes que você planta nas pessoas e o ambiente que você tá são sementes que Satanás planta em você, sem você perceber. Então, assim, o ambiente que você tá, ou você realmente é luz nas trevas. E o que é luz nas trevas, para mim, não é assim, eu vou chegar aqui, vou pregar o evangelho. Vou incomodar os outros. Luz nas trevas não é isso, no meio do camarim. Luz nas trevas, né? É totalmente escudo. Não tem espada. É só escudo. É você se protegendo, pedindo para Deus te guardar e você fazer seu trabalho. Porque todos os músicos que eu conheço que foram para o meio secular se perderam. Todos. É muito difícil. Todos. Lógico, tem as exceções. Todos, inclusive eu. No meio secular. Então, tem essa baixada aí que você perde referencial, tem uma pressão do ambiente e você vai absorvendo aquilo e não tem aquela cosmovisão muito clara, né? Isso eu queria que você entrasse mais, porque quando eu comecei aqui eu falei que ele é músico cristão e cristão músico, né? Então, assim, como ser um cristão músico? Como você manter os seus valores, como não deixar, como entender aquilo que é o que deve ser relativizado, mas também entender aquilo que não é relativo, é absoluto.
Assim, uma coisa que eu sempre entendi, e até na época que eu tocava no Vitória Pub, tocava no Eruanta, tocava no Circuito, no Noni, Café Piu Que era a Piu. sua profissão. Trabalho, e assim, se pagava bem, né? A gente fazia, 4 músicos fazia 6 mil numa noite. Isso Então você pagar tocava bem. 3 vezes por semana. Então você conseguia levantar um dinheiro legal, solteiro, sem despesa. Entendeu? Eu tava andando na época era Quantum GLSI, entendeu? Enquanto muito artista cristão não tinha, eu tinha mais grana que o artista cristão que eu tocava. Porque você fazia várias gigs. Porque eu fazia várias gigs, fazia várias coisas, eu trabalhava e eu gostava do dinheiro. E eu gostava das situações. Só que na hora que eu abaixei a guarda, foi na hora que Você foi atropelado. eu fui atropelado. Exatamente, na hora que eu baixei a guarda. E E isso, é um minuto de distração, isso né? não muda seu temperamento, nada vai mudar seu temperamento, seu comportamento, suas coisas. Quer dizer, muda. Você a mudança da pessoa é um processo de evolução que ela tem que buscar. Ela tem que buscar também. Mas sempre fui muito assim, eu gosto muito de Davi, né? Sempre li muito sobre a história de Davi. E eu sempre me achei um pouco parecido com ele. Porque toda vez que eu ajoelhava para chorar, era, sabe, entregue, totalmente entregue. 100% entregue. Pedindo perdão a Deus, porque naquela noite eu fui tocar e depois eu fui fazer besteira. E isso me causou um constrangimento que é a luz de Cristo que causa esse constrangimento. E A aí, vontade de não fazer mais besteira. vontade de não fazer, a vontade. Mas, eu falava, eu preciso fazer. Mas chegou um ponto que eu tomei uma decisão de fazer outra coisa. Continuar gravando, mas fazer workshops, que eu já vinha fazendo desde 1992. Entrar para a área da educação. Por quê? Porque eu senti que estava mais sobre meu comando, devido ao tipo de temperamento que eu tinha e devido ao tipo de pessoa que eu era. Então eu falei, são escolhas. E eu tenho um workshop, inclusive, que eu ensino, que eu aplico. Qual que é o workshop? Não, um workshop que eu aplico para o pessoal nos lugares que eu vou. O último, antes da pandemia, foi em Monte Alegre, inclusive. Monte Alegre. Monte Alto. Monte Alto. Não, Monte Alegre. Monte Alto ficou quando eu ia agora. Monte Alto E os dois, né? Eu lembrei. Monte Alegre sentido BH. Monte Alto é ruim, porque esse negócio bíblico lá, os altos não é bom, não. Não, Monte Alto não. E aí, eu falei, é um workshop que eu falo escolhas. A escolha do conhecimento, a escolha do estudo técnico, a escolha do que você quer tocar, do que você quer fazer, a escolha... Sabe, a palavra escolha ela é tão abrangente numa carreira, mas ela é fundamental. E quando eu escolhi parar de tocar com alguns artistas, inclusive teve uma semana agora que eu estava na casa do Mingau, do SBT, lá do Danilo Gentili. Eu fiquei eu fiquei uma semana e na sexta-feira ele chegou, né, para ficar com a gente e tal, com a minha família e tal. Muito meu amigo. E, assim, você sente que você poderia ter entrado em situações antes, até por oportunidade que a gente teve, a gente conversando sobre isso, que seria uma cilada gigantesca. Absurda. Aí você vê o livramento de Deus 5 anos depois. E você passou por essa coisa de você perdeu, entre aspas, uma oportunidade, ficou chateado, e aí no futuro você viu que tava... Várias vezes. Várias. Essa foi uma. Um cara de Seattle que veio pro Brasil, a gente montou um som, gravou com o Flávio de Caroli, inclusive, parece Cairoli, não, é Flávio de Cairoli, é um técnico do Titãs, inclusive. Gravamos, o Mingau tava com tudo organizado já para tentar encaixar um Lollapalooza, festivais, não sei o que. Isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Recente, então. E aí, ele falou assim, cara, esse é o som da minha vida, vai dar muito certo, porque eu vou cobrar todos os favores que eu puder das pessoas que... E só gente... Graúda mesmo. Então, assim, a chance de ter dado certo era muito grande. De repente, esse cara sumiu, esse americano, aqui no Brasil, foi dormir na Paulista. Virou mendigo. Loucura, assim, um negócio louco. A gente encontrou, ficou sabendo. Quando ficou sabendo, o filho dele já tinha mandado um dinheiro para ele ir embora para os Estados Unidos. Voltar, mas doidão. Aí a gente ficou, Mingau, como é que nós perdemos essa? Nossa, a música era muito boa, o som era muito bom. De cara, já fizemos Danilo Gentili, a penúltima noite do ano, deu 20 milhões de audiência, assim. Mas o que aconteceu? 2 anos depois, um cara entra em contato comigo pelo Facebook e fala, então, esse Randy ele pegou todas as minhas músicas, eu estou juridicamente atrás dele aqui nos Estados Unidos, e papapá, e não sei o que. Eu falei, nossa,
Noia, Se a gente entra... Aí, não, porque aí engrossa o processo. Aí você pega imagem da banda. aí você pega advogado americano que vai querer mesmo, entendeu? Aí é processo para $500 mil, $1 milhão, $2 milhões. Nossa. Então a gente escapou de uma, aí eu sei assim, não, é a mão de Deus. Não querendo que eu faça isso. Então eu não preciso ficar insistindo nisso. E durante esse processo de eu escolher, sempre você dá uma escapada querendo fazer um negócio. Você vai atrás, né? Não, Na sua cabeça você acha tá correndo que é o atrás do certo. trabalho, mas aquele trabalho ele vai te tirar do caminho que Deus colocou para você. Ele te dá a chance de escolher. Ele te dá o livre-arbítrio, mas ele fala, vai por aqui vai ser bom, ó. Mas você sempre quer sair pela tangente um pouquinho para depois... E quanto que demorou pra você ter essa consciência de que o que Deus quer pra você realmente era o melhor? Ainda tá tendo ainda. Esse processo Todo não dia. termina, Não né? termina. Esse processo não termina. Poxa, que desanimador ouvir Todo isso. a diferença, PA, é a quantidade de erros que você evita. Você começa a evitar Você muito vai mais. continuar errando. Você vai continuar tentando e não acertando. Mas evitar uma quantidade maior de erros é E você importante. começa a ter a experiência, né? Falando a favor, né? Você já passou por ali, já sabe que sim, que não. Quer dizer, o duro é errar a mesma coisa, né? Ah, é? Não, vai errar errar de coisas novo, novas, mas vai errar a mesma coisa, tem que aprender as lições. Exatamente, é isso. E a maturidade também traz um outro aspecto, que aí tem que entrar, né? Você tem o lado família, e você estava falando que você, para poder preservar os seus valores, entendeu que tinha que sair um pouquinho lá de só ser músico que tocava e começar a ter outras atividades também correlatas à música, né? E foi exatamente. E foi aí que eu comecei a fazer workshops. Em 99 eu criei o Instituto, né? Montei o Instituto para aulas. Como é que é o nome do Instituto? Instituto de Música Especialização. É ligado, a gente tem a representação e é ligado, contratualmente falando, tudo bonitinho, com a Drummers Collective, que é a The Collective School of Music de Nova York, né? Fica na Sexta Avenida. E a gente tem essa representação, é ligado, a gente manda aluno para lá, e enfim, tá pronto para os intercâmbios, agora tá tudo parado nessa parte. Mas Vai o Instituto... com visto de estudante para estudar lá fora? Depende cada visto depende Do aluno, da pessoa. sim. Pessoa. Às vezes a pessoa consegue um visto. Tem pessoa que já tem até green card e vai para estudar. E aí ela só quer o quê? Os descontos que a gente consegue e Pelo Instituto. Pelo Instituto. E o que ela vai estudar? Quer estudar jazz contemporâneo? Ela faz a preparação, né? Uma preparação com a gente. E aí ela vai, e lá ela já vai entender, tem que falar um inglês razoável, pelo menos, não precisa ser fluente, mas um inglês razoável, porque os termos não são difíceis, não é tão complicado, mas tem que ter um... Shuffle pra mim é quando você clica aquele botão que tem duas setinhas assim, Sim. muda todas as músicas. Que embaralhar, né? Shuffle é embaralhar. Mas shuffle é exatamente isso, né? Dentro do conceito vamos misturar tudo, né? Tanto é que aí veio fusion, veio outras coisas, né? Do jazz blues, jazz fusion, jazz rock e assim vai, né? Latin jazz e etc. E como é que você acessa o Instituto? O cara quer saber como é que funciona? Pelo Instagram, hoje está tudo praticamente online, assim, agora a gente vai começar com os cursos online, né? Mas tem os cursos online que eu digo gravados, né? Para a pessoa acessar várias aulas. Sim. Ela vai comprar essas aulas. Mas a gente já tem online, a gente já tem uma estrutura, o cara entrou, botou o fone, bateram a mixada, professor falando ali. Então você consegue fazer aula à distância. À distância, exato. Eu tenho aluno de Nova York, tenho aluno da Itália, tenho alunos do Mato Grosso, Manaus, enfim, várias cidades aí do Brasil inteiro. Isso foi muito bom. Na pandemia, para mim, eu já tinha estrutura montada. E aí, mas não estava forte. Mas, de repente, tive que pegar todos os alunos e migrar para o online. Para a distância. E não foi complicado. Não foi Você uma coisa... conseguiu fazer essa transição? Na hora, né? A gente só mandou na lista de transmissão e todo mundo... E a aula, ela perde, ela ganha? Muda muito a dinâmica da perde. aula? O presencial para um instrumento, tanto é que a maioria dos aluno de Cuiabá que vem uma vez a cada 3 meses. Para fazer aqui. Exatamente. Porque o cara quer entender a pressão sonora, quer entender que é ter uma referência dos ouvidos mesmo, né? Entendi. Mas, hoje em dia,
a realidade. É o que tá é o tendo. novo. É o novo. E existe muita procura do cristão por se educar? Você vê isso ou você acha que o secular procura se educar mais do que o cristão? Não, eu acho que hoje. Posso falar uma coisa? Ah. O meio evangélico salvou o mercado da música na pandemia. Ah, é? A verdade é essa. Opa, isso é Isso eu falo com todo. Isso eu falo O meio e ainda evangélico cito. Ok. É uma frase forte. Salvou, eu meio vou te evangélico falar salvou o isso mercado porque da assim, eu música na trabalho com pandemia. importação e exportação também. Sim. A música me trouxe um dinheiro e o que eu pude, eu investi em outras áreas, né? Estúdio, importação de produtos, representação de produtos dos marcas. Estados Unidos aqui, marcas que eu me associei, né? Como o The Solution Cleaner, que é um material que o pessoal limpa asa de avião, limpa painel de E avião, usa né? pra limpar instrumento. E nós adaptamos para o mercado de instrumentos musicais, né? Aham. Para limpar teclado. Computador, por exemplo. Computador. Você vai meter um Veja no computador? Não. E outra, ele é biodegradável e tal, não sei o que, propaganda. Solution Cleaner. Depois eu falo pro Marra pagar, né? Mas eu sou um associado, né? Eu não sou um sócio, eu sou um associado que tem uma parte desse negócio. E, assim, tudo bem, com a pandemia tudo isso parou, como eu disse, né? Não vendeu mais nada, parou de Como que vender. o mercado gospel salvou? Mas aí que é o ponto. Quase todas as igrejas começaram a fazer transmissão. A maioria das igrejas compraram material para fazer o sistema in-ear. Fones, transmissores, microfone sem fio, cabeamento. Muda muito o cabeamento. Tem igrejas que, assim, você gasta para fazer o cabeamento igual a nossa aqui, você não faz um cabeamento de uma igreja dessa com menos de 30, 40 mil reais. Sim. É muito caro o cabeamento. Então, se você pegar o volume de mesas digitais que foram vendidas, consoles digitais, nós aqui compramos uma nova, nós já tivemos que comprar uma com um sistema mais moderno. Mas assim, Pra você fazer pega as stream, igrejas, né? exatamente. Eu tenho acesso direto a algumas companhias e muitos falaram, olha, se não fosse o meio evangélico comprando o instrumento novo, comprando bateria eletrônica, comprando bateria acústica, pondo acrílico. Porque as igrejas não pararam, né? Não pararam. Muito pelo contrário. Se modernizaram. Elas tiveram que trabalhar o dobro, se você parar para pensar, porque muita gente ficou em casa e sobrecarregou outras pessoas, sobrecarregaram outras As pessoas. pessoas que faziam a infraestrutura. tiveram Aliás, que quem trabalhar. ficou trabalhando e sobrecarregando, deu certo, né? Exatamente. Bom, a gente está conversando com um pastor amigo aqui e falou, olha, nós não parei, não fechei, não fiz nada. Claro, teve o lado do culto... Da segurança. Lockdown e tal, né? Obedecer. Mas gravar o culto no salão de culto, fazer como nós aqui, né? Aham, Você exato. tocou domingo seguido aí, quanto? 5 Todos. meses, 6 Todos. meses, sei lá? Você tocou seguido, você pregou 8 seguido. Eu meses. preguei seguido, não tinha escala, não tinha folga. Eu falei assim, mas ó, 30% de aumento de receita, o dobro da audiência. Porque as pessoas vão atrás de quem está fazendo lá, né? Exatamente. Tem Exatamente. uma frase que você fala, né? Quando as coisas vão mal, você não precisa ir mal junto. Eu acho que foi isso que norteou um pouco. A gente sente assim que agora as coisas estão dando uma retomada, mas sabe o que eu acho? Eu sinto muito mais o milagre de Deus individualmente em algumas coisas, na posição que a gente toma em algumas coisas, como nessa pandemia. Eu vi a mão de Deus assim o tempo inteiro na minha vida. Eu nunca vi a mão de Deus tão forte na minha vida por N situações que estavam acontecendo, mas tão forte o cuidado dele, porque a responsabilidade é filho na faculdade, é faculdade particular, é plano de saúde que é caro, e eu sou músico. As obrigações não param. Se você conversar com qualquer músico, eu peguei vários Ubers, músico parado que foi pro Uber. Gente, a Phonics mesmo, que é uma empresa que eu tenho com meu pai, de acústica, ela tá parada tem 10 meses que ela tá parada. Então tá assim. Agora tá voltando, agora começou algumas coisas, começaram alguns projetos e tal. Mas eu vejo a mão de Deus sustentando, e é o que eu até falei para um amigo meu que ele pegou Covid e ele vai ter que amputar 3 dedos. É um grande músico do mercado. Uau. Qual que é o instrumento dele? Bateria. Tá. E ele pegou Covid, teoricamente sarou, mas deu um problema no pé e cortou a circulação do pé, consequência da Covid. E talvez tenha que ter que amputar mais coisas, né? Talvez ele tem que dar um jeito de fazer isso parar. Não piorar. Mas 3 dedos aí já foi Mas do pé? do pé. Menos mal. Não. Não? Não. O bumbo, né? A exigência de um pé hoje, as técnicas mudaram,
é quase igual às mãos, né? O que você faz Sério? nos pés é quase igual às mãos. Então mudou muito. E ele é um cara do jazz, tocou com um monte de artistas aí famosos, um cara muito querido. Eu não perdi a oportunidade de falar pra ele, né? Oh. Falei, cara, deixa eu te falar um negócio, experimenta. Experimenta o que eu tô te falando. Uhum. É hora de você experimentar. Tudo bem, na dor, mas experimenta. Não tô falando pra você ir pra igreja, não tô falando pra você ser religioso, não tô falando pra você... Nada, eu tô falando só pra você... Descobre Deus. Descobre Deus, conversa com Deus. Conversa com Jesus Cristo, entendeu? Fala com Deus. Abre seu coração para isso, mas você vai ter que buscar de coração aberto. Experimenta. Aí ontem ele mandou uma mensagem para mim assim, olha, cara, aquele papo que a gente teve foi impactante para mim, foi uma coisa importante para mim. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Acho que pregar o evangelho não é Sim. pregar a igreja, é pregar o evangelho. E aí você vive e você vai entender o que é a igreja de verdade, né? Depois. Mas o plantar semente. Essa era uma pergunta que eu tinha pra você. Você falou em ser luz no meio das trevas aí, que você passou por vários ambientes complicados. Eu imagino, porque o mundo da música ele traz tudo aquilo que há de mais divertido. Como é que você, assim, agora que você já trilhou essa carreira, a sua experiência de vida e aquilo que você mostrou para as pessoas que andaram com você, elas vêm te procurar como referência? Algumas pessoas vêm. Quando eles vêm com esse papo de luz nas trevas, eu falo, ó, cara, luz nas trevas pra mim, o rei da luz das trevas é o Lúcifer, entendeu, bicho? Ele que é luz, cara. Ele era o anjo de luz e ele é luz nas trevas. A gente tem que ser resistente. Entendi. É a hora da guerra que você vai ser só resistente. E você pode ter uma oportunidade. Difícil. Difícil. Essa conversa de, porque eu cheguei e todo mundo tava lá e de repente eu comecei a falar, papapá, isso é conversa fiada. Não, esse Não negócio tem de essa oportunidade. chegar e fazer O ambiente não proporciona essa Não, oportunidade. esse negócio de chegar e fazer acontecer, não, mas uma pessoa que te conhece, vê sua história e fala, olha, Aí sim. o seu resultado Eu de vou te vida- falar qual que é a espada. Aí eu falei do escuro. Agora eu vou te falar qual que é a espada no meio secular. É o seu testemunho. É o seu testemunho de vida, Seu né? testemunho. Não, seu testemunho de postura onde você está. É. Então, por exemplo, o que acontece muito no meio dos músicos? A rodinha da fofoca. Junta 3, 4, começa a falar mal. Eu falo para todos os meus alunos, quando isso acontecer, saia imediatamente dessa roda. Não fique ali. Porque se você ficar ali, todos esses 4 vão Fala mal de saber você. que você, em qualquer roda, vai estar presente, vai estar ouvindo e vai estar ali fermentando. E uma hora você vai começar a falar. Então, se você não se torna confiável. E, infelizmente, existe um desvio, assim, das pessoas com relação a puxar tapete, a querer um derrubar o outro. É um em meio qualquer muito mercado. competitivo. Muito competitivo. E, assim, muito... Não envolve só dinheiro, né? Envolve fama também. Não, é o que eu falei, é a síndrome de Lúcifer, assim, né, cara? Que é o ego, é o eu. Ele era o líder da banda, não é isso? Não, o Exatamente, Lúcifer. ele era o Ele era o líder da rockstar, banda. ele era o rockstar. Era o maestro. Então, assim, você quer que a luz brilhe em você também, entendeu? Eu já tive parceiros que juntos, um cara grande, eu grande que eu digo assim, como baterista, No meio. né? Eu não sou famoso, eu falo que eu não sou famoso, sou conhecido. No seu segmento, sim. Tanto óbvio. que qualquer coisa que acontece comigo repercute nacionalmente. Aliás, até internacionalmente. Isso eu tenho certeza. Mas, sabendo lidar também com a internet, você faz do limão a limonada. Né? Aí, isso eu aprendi nesses últimos 8 meses aí, estou aprendendo bastante a transformar as social, coisas. né? Lidar Vamos com o religar online, tudo. que é Porque... diferente. E uma das coisas é assim, um tem a hora de brilhar, o outro tem a hora de brilhar. Só que, às vezes, um não quer que o outro brilhe perto de você. Você vai fazer um workshop junto. Já fiz workshop com caras grandes, né? Uma vez eu falei até num outro podcast, que eu estava no México. E aí no Laguna Drum Fest, só 3 bateristas brasileiros foram nesse festival em toda a história. É tipo assim, 2.000 bateras assistindo, num auditório fantástico, na Cidade do México. E eu fui convidado. Aí o cara falou, tem repercutido seu nome por aqui e tal, não sei o quê. E eu fui, as marcas pagaram para eu ir. E antes de mim é um cara chamado Mike Johnston. Esse cara é o cara que começou com tudo online gravado. Ele que começou. Ele que deu Ele tem o 1.000 chute alunos, mais de inicial. 1.000 alunos online fixos.
Entendeu? Muito mais hoje. O cara tem um camp, para você ter ideia. Uma casa gigante. E vão os alunos, com riacho, com a coisa mais linda a casa dele. E aí os caras me colocam para fechar. Eu falei, poxa vida, fiz assim, né? Vamos fechar, o povo vai embora, né? Porque geralmente é assim. Eu achei que ele era a estrela principal. Sim, os caras vão assistir E o cara. eu falei, putz, não tem como me colocar antes do Mike Johnston, não. Eu faço, porque eu pego o público dele, né, e tal. Não deu outra. Tô lá no camarim, toco o primeiro batera, toco o segundo, aí vem os dois que eu abri, aí vem o Mike Johnston, lotado. Aí eu tô sentado lá, olhando, falei, nossa, que legal, nossa, curti. Quando apaga a luz, eu vejo todo mundo levantar e sair. Aí eu falei, meu Deus do céu, que droga, pô, vim de tão longe, que trabalho pra vir aqui pro México. Aí saíram todo mundo, aí eu virei pro organizador, cara, o pessoal saiu, eu falei, não te preocupes, não te preocupes, ele tava correndo e tal, não sei o quê. Aí eu já tinha um técnico, ele montou tudo pra mim, organizou, tinha tido passagem de som. Chego lá, na hora que eu vou, tava tudo apagado, eu tô atrás, aí o cara acende uma luz vermelha assim, aí de repente, cara, do nada enche de novo, o pessoal volta. Que é um hábito deles lá. Eu não sabia, né? Ninguém me falou, né? Fazer um break, né? Mas aí foi bom pra mim, porque aí veio uma adrenalina, veio uma satisfação tão grande, aí eu peguei, fui, tava lotadaço, assim, cheio, né? Aí até o pessoal que tocou, o Mike Depois Johnston... de tantos anos, essa adrenalina ainda vem? Ah, total. Não vai embora? A diferença é, que eu costumo falar, uma diferença é você tocar com emoção. Outra coisa é você tocar emocionado. Entendi. Emocionado, vai tremer, né? O Nelson pregando. Vai chorar. Quando você emociona, cai a lente, treme, ninguém entende o que você fala. Na música é a mesma coisa. Então você tem que... você pode tocar com emoção, mas emocionado de jeito nenhum. Porque aí compromete as trilhas, você vai o que você vai fazer ali. E aí foi muito legal, porque tava lotado. Aí acabou, eu sentei na beira do palco, assim, o pessoal veio... Então, assim, foi uma coisa bem legal, mas essas experiências, elas vão ensinando que, assim, todo mundo tem o seu brilho, todo mundo tem hora de brilhar. E a igreja, focando aqui até na minha igreja, eu aprendi uma coisa que foi pendurar o Fabiano Manhas lá fora e entrar o servo. O cara que vai enrolar um cabo se precisar, o cara que vai carregar uma caixa se precisar, o cara que vai arrumar o som, o cara que vai colocar o microfone no pastor. Graças a Deus tem o Laércio para ajudar bastante. Aliás, esse microfone no pastor rende. O Laércio é aqui perto, por sinal. Tá aqui do lado aqui. Mas o Laércio, o HCIS, assim, é o que eu falei, nossa equipe, hoje a Aline também, mas são 3. Mas assim, para colocar um quarto, esse cara vai ter que vir preparado, porque o time tá unido, tá conectado, funcionando. E a estrutura cresceu. E não quer dizer que é o máximo, né? Mas melhorou muito, né? Mas esse lance de ser servo, né? De entender que você tá ali para uma coisa, que né? deve mas isso foi difícil aprender, viu? E desligar esse profissionalismo, né? Porque se você vai olhar com profissionalismo... Virar a chave, Você começa a ficar crítico, começa a apontar o dedo, começa a dar nota. Não dá para comparar, né? Um negócio que... Não, mas posso falar uma coisa, Paulo? Não para. Você ouve, você tem que mudar a sua educação mesmo, sabe? Até para lidar com as coisas. Ou seja, você vê não ficar bravo porque o povo tá tocando mal, entendeu? E entender que tá todo mundo ali por amor, voluntário e aquela coisa toda, né? Então você não para de ver o defeito, você só reage diferente a ele. Você vê mais ainda. Esse é o problema. O defeito você tem que ver, porque você vive aquilo. Mas é que nem quando a gente conversou com o Azaf aqui, né? Eu acho incrível, porque o Azaf é um líder de louvor que ele consegue louvar com um violão desafinado. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo ouvir. Parece que dói. Então tem situações que você sabe que não é o melhor, mas não é aquilo que vai destruir algo maior, que é o propósito de estar lá. Então você começa a entender que a humanidade das coisas também... Então, senão você fica muito crítico, muito exagerado, vai estragando a relação. Você perde o espiritual, né? Que é o que... E uma ponte para o espiritual é o relacionamento com as pessoas, né? Eu já estraguei muito relacionamento por conta dessa coisa de... Não, mas tá muito ruim, tá muito ruim. Eu já vi gente sair da igreja porque é muito ruim. E eu falei, cara, mas e o amor? E a compaixão? E aí, de uns 10 anos para cá,
Eu venho 10 anos. Fala direitinho que eu tô ouvindo. Eu venho trabalhando isso, né? E tentando melhorar essa relação. E até eu tava conversando com o Laércio, eu falei, Laércio, tava acontecendo alguma situação, ele tá aqui, é bom que ele tenha atenção, alguma situação de estresse. Eu falei, Laércio, eu não vou estressar, porque eu prefiro ficar calado hoje. Eu prometi pra Deus que eu não vou falar. Eu vou ficar calado e vou deixar ficar ruim. É melhor. Porque se eu pegar o microfone... Gente, pelo amor de Deus, vamos tocar... Apesar que tem um jeito de falar também, né? Gente, meus queridos amados, vocês são uma porcaria tocando. Vamos arrumar alguma coisa. Olá, coisas fofas. Olá, Vamos coisas fofas. fazer. Tá horrível. Vamos, né, não sei o quê. Mas, na verdade, todas as duas formas vão machucar. Então, eu prefiro ficar calado. Hoje eu optei por... Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, eu ia falar um negócio com ela sobre uma... Ela deitada no meu... Assim, encostada em mim, assim, a gente assistindo um programa na TV, e eu... deixa pra lá, fala não. Cara, frear a boca é a coisa mais difícil do mundo. Muito difícil. E músico fala pra caramba. Pra caramba. É muito crítico. Muito crítico. É o tempo inteiro apontando. Que é a síndrome de Lúcifer. Faz parte do jogo dele, entendeu? E eu vou te falar, a semente que Lúcifer tem pregado no mundo está sendo muito mais bem trabalhada do que a semente que os cristãos estão pregando. A gente precisa se virar. Eu entendi o que você disse, eu concordo. Estão trabalhando mais. O conteúdo produzido lá fora, a ideologia, a ideia, a forma como eles transmitem essa cosmovisão que não é a cristã, ela está sendo trabalhada de maneira com muito mais qualidade, não só com muito mais estratégia. Muito mais estratégia. Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Então, infelizmente, eu não gostaria que fosse. Então, temos que dar um jeito aí, mas Jesus falava isso. Nós temos muita gente inteligente, muita gente esperta, muita gente capacitada no meio evangélico, aliás, grandes profissionais, altíssimo nível, inclusive, são cristãos hoje. Muitos engenheiros de áudio, até o Mene Monteiro, abraço Mene, que é um engenheiro de áudio amigo meu, ele falou, cara, o que tem de pastor investindo em gente fazendo curso de áudio aqui comigo é brincadeira. Por quê? Porque a corrida tá atrasada, mas ela começou. E aí vamos correr atrás. O Bailinho da Paz, o Descende, são vários... Movimentos. Eu não gosto de falar movimento. Não. Toda vez que eu vejo movimento na história que eu tenho com o meio evangélico, todos eles afundaram. Nenhum permaneceu, entendeu? Mas o movimento não tá dentro do negócio do movimento ser algo momentâneo e depois? Tipo o avivamento? É o que a gente fala, é o mover, movimento e monumento, né? Então você tem que entender o mover e aproveitar o movimento, que é quando tem tração. Se você ficar preso na forma, vai virar um ídolo, aí vira um monumento. Exatamente. O problema é quando fica só no movimento. E aí ele dissipa, ele cria confusão, ele traz muita... Vira um fim em si mesmo, né? Exatamente. E aí não vai pra frente. E uma coisa que a gente tem conversado bastante, assim, até porque essa história achei legal ter vindo aqui hoje, que é o lance dessa galera do meio cristão, o pessoal do meio secular, que toca música, eles sabem muito de onde vêm as coisas, de onde está surgindo as coisas. Cara, eu pergunto para os meus alunos evangélicos sobre, você conhece Banda Azul, Janires, Carlinhos Félix? Não. Não tem referência, não né? tem. Você conhece Azaf Borba? E o Azaf tá vivo, gente. O cara, eu toquei com o Azaf várias vezes, né? Adoração e Adoradores, 6.000 pessoas ali. Nós fizemos um louvor só violão e bateria. Olha aí. Ele tocou violão, o cara, inclusive o técnico, acho que era o Jefferson, que sempre faz, quando a gente loca som, preparou o violão dele, incorporou o som e... fizemos só violão e bateria. O Azar falou, não precisa de mais instrumento aqui não, é nós dois mesmo. E deixou os caras de lado. Isso eu ia tocar com o Paul Will. É a cara do Azaf, hein? E ele consegue fazer isso. É toscão, né? É o Fá maior pestanado ali, meu amigo, e vamos embora. Mas assim, a pegada e uma consistência invejável. Sim. Ele é consistente. Experiência de palco, né? Ministra. Tem. Azaf é fantástico. Isso aí... Ele leva, meu pai falou, consegue tocar até então, mas tudo isso que existe, você pega essa galerinha aí com coque no cabelo e violãozinho aqui, não sei o quê. Cara, mas começou no Azaf. Começou no Janires.
O Asaf, ele mudou também um pouco a forma de fazer música. Ela veio, depois ficou um pouco com uma cara mais antiquada. Mas essas pontes, parece que elas estão esquecidas na história. Elas precisam ser restauradas, então elas estão quebradas. Passou um navio e regaçou o meio da ponte. Quebrou o meio da ponte. A gente precisa reconstruir isso, entendeu? Conectar essas gerações, tanto de músicos e essa coisa toda. E eu tenho pessoas que têm me conectado com essa geração nova. E eu mesmo, através do Instagram, das redes sociais, me conecto com eles. Né? E de uma forma moderna, tocando de forma moderna, coisas modernas também. Outros gêneros e estilos. Porque não adianta você ficar também preso no... Fica datado, Na época de ouro sua, porque... que nem tecnologia. Eu falei, o dia que eu fui comprar um MacBook Pro, eu acho que você lembra, você era molequinho aqui. Eu fui comprar um MacBook Pro com a conta negativa e era uma fortuna na Fast Shop. Eu falei, cara, mas eu vou precisar. Cara, eu lembro. Pior que você falou, eu lembro. Faz tempo. E eu tava assim, Durango Kid. E eu falei, eu vou comprar. Porque eu preciso me atualizar, eu preciso entender e vai ser com esse tipo de equipamento. Não vai ser com uns PCs aí normais, não. Vai ser com o melhor. Fui, comprei. 1 ano e meio depois eu já tava ganhando dinheiro com gravações e produzindo. Que foi quando a gente até produziu lá aquele EP. Não, foi no começo do estúdio que a gente produziu. Não, ele já foi uns 3, 4 anos depois. Depois, é verdade. Depois, que aí foi o pessoal do Sebastião, né? Mas aí no outro estúdio que eu tive. Num outro estúdio, isso. Que eu tinha um... Você deu uma assistência muita ali coisa, meu ele, amigo. muita história. Vocês ficaram na mão do técnico mais lá. Eu não dei tanta sério, eu só dei um suporte. Você fez o negócio acontecer e deixou a gente lá, e aí a gente tocou com ele lá. Com o engenheiro de áudio lá e tal. Muito bom, inclusive. E assim as coisas vão acontecendo. Mas a gente... Não, eu detesto esse coisa assim, tá velho. Tá nada, tá vivo. Tá vivo, tá forte, tá novo. Vai fazer, vamos construir, vamos tocar coisa nova. É o worship agora a onda do momento, não tem problema. É a onda entendeu? do momento. Tem um amigo meu, vou mandar um abraço também aqui, ó, o Jonatas Paiva, baterista do Gabriel Guedes. O cara, assim, toda a consultoria da batera do último DVD que ele gravou, um monte de coisa que precisava ser ajustada, ele foi pra lá ficar horas comigo conversando, entendendo. E eu falei, cara, por que você não faz assim? Por que você não faz assim? Pra modernizar. Pra entender que o que estava sendo produzido depois tinha que ser maquiado pra soar como deveria soar naturalmente. Entendi. Entendeu? Ali. E isso foi muito legal, assim. Aí eles se aproximaram de mim, esses dois aí, que é o Gabriel Vicentini e o Jonatas Paiva. Então, assim, a relação, as pessoas, às vezes, você não sabe o quanto as pessoas te admiram, mas elas acham que você é intocável. Não, o cara tem muita experiência, já fez muita coisa, vai nem dar moral pra mim. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que estar aberto com a moçada mesmo. E conectar. Porque eles têm a força e a energia de produzir as Exatamente. coisas, né? Não, mas a gente também tem, cara. Não, sim, sabe? não tô Eu descartando vou te ninguém. falar, o último hold meu tinha 20 anos. Ele não deu, ele aguentou a turnê, eram 7 workshows. É assim, monta, desmonta, workshop, desmonta, hotel, dorme, acorda do outro dia, vai para outra cidade. E assim, emendado uma na outra. Em Ribeirão Preto ele já estava mole, quase morrendo, e num desleixo ele em pé conseguiu quebrar o pé. Em pé ele conseguiu quebrar o pé. Não me fala o que ele fez. Aí eu botei ele num ônibus e foi embora. Eu continuei a turnê. Eu, com 48 anos, que foi agora em 2019, eu montava, desmontava, só punha os caras para carregar, mas montava, desmontava. Fazia, e ali o pique e vambora. Força a gente tem, pique a gente tem. Baterista tem que ter pique mesmo, né? Se você pegar o David Coverdale, ele tem 70 e tantos anos e tá aí nos palcos aí. Pior que tá. Entre outros, Dave Mustaine, com 60 e tantos anos no palco, pulando, correndo, tocando guitarra pra caramba. E por que a gente que tá no meio cristão tá com 60 anos? Tô velho, tô acabado. Agora deixa a nova geração. Deixa nada, eu quero fazer junto. Legal. Vamos fazer junto aí. Você que é novinho já pode... Faz o shuffle. Faz o shuffle. Embaralha aí com todo mundo. Exatamente. Manhas, eu tenho uma série de 4, 5 perguntas aqui pra terminar o podcast. Papum, né? Pra não enrolar papum, bate-bola, que são pra pessoa te conhecer também. E aí depois a gente deixa suas redes aí, você convida. Então deixa eu abrir aqui a série de perguntas pra eu não inverter a ordem. Cadê aqui? Oh, meu Deus do céu. Tambores. Ixi, sumiu. Gente. Tá vendo? Nossa, calma aí. Agora tem um segredo disso tudo também, viu? Você sabe disso, mas sabe bem disso.
Eu casei bem demais, viu? Então, eu tava aguardando isso aqui, eu falei assim, a família... A família, Tem aqui uma mulher por trás dessa história que Tem. é de ouro. Tem. E aí, cara, eu vou te falar que muito do que eu evoluí, porque graças à minha esposa, viu? Ela realmente é uma pessoa extremamente diferenciada e ela tem uma luz especial, assim, ela tem uma sabedoria com o silêncio às vezes e uma sabedoria no falar. E nessa pandemia, graças a uma coisa que você falou no começo da pandemia, ela foi estudar psicanálise, está se formando o ano que vem nessa especialização, né? Uhum. E tem, assim, mexido com ela pra caramba e ela tem ajudado muitas pessoas aqui e ela tem ajudado muito em casa também, sabe? Assim, as situações que a gente vem passando, se eu não tivesse ela do meu lado, não sei não, viu? Tem situações que às vezes você quer entregar os pontos. Pro relacionamento deve ser diferente também a profissão músico, né? Muito tempo na estrada, fora, tocando, muda a dinâmica dentro de casa. Quando eu casei eu já tava querendo mudar o rumo, porque eu falei, cara, eu ficar na estrada fazendo as coisas aí no meio secular, com a galera secular, não vai ser legal. E foi uma opção minha, e Deus me honrou pra caramba nisso aí. Porque vendo como os músicos estão e vendo como eu estou, eu falo, nossa... Escolhi certo. Acho que o caminho foi o certo, entendeu? Aí Não pense, assim, perfeito, né? passando dificuldade, batalhando, trabalhando pra caramba, pagando boleto pra caramba, inclusive, com o filho na faculdade e os outros 2 em escola. E enfim, contas e contas e contas. Mas parece que... a carga, quando ela é realmente dividida, fica bem leve, viu? Fica mais Bem fácil. melhor, né? Fica bem melhor. 2. Beijão. Fez a dedicatória, boa. Não, tem mais Ela coisa vai pra ter que fazer, assistir. porque essa merece mesmo, essa viu? merece mesmo. Capacidade de perdoar, capacidade de entender e agora a capacidade de ajudar as pessoas, né? E às vezes não é nem a capacidade. Disposição? Não, é a postura com Deus. É a obediência a Deus. Uhum. Ela obedece a Deus. É uma pessoa que tem uma relação com Deus muito especial, em sonhos, em revelações, em coisas que acontecem e que Deus mostra para ela numa segunda, na quinta. Isso aconteceu agora. Na quinta, pô! Certinho. E aí vamos a gente parece que é para preparar. Vai vir, entre outras coisas que já aconteceram muitas vezes. Então, assim... Pessoal no ministério, inclusive, que ela participa, dá ouvido pra essa mulher, que essa mulher é uma bênção, viu? Eu acho que é obediência. Eu acho que ser obediente a Deus facilita muito a vida, viu? E ela é muito mais obediente que eu. Não dá nem... Aliás, eu já falei pra ela, você é muito melhor que eu. Você casou com um cara que... Então você deu sorte. Não, eu dei muita... eu falei, você casou com um cara que eu vivo... Hoje eu tô vivendo pela graça, mas eu vivi muito tempo pela misericórdia, viu? E você é parte da minha graça, entendeu? Sem dúvida. Bom, achei aqui as perguntinhas. Certo. Vamos pra série final aqui. Mães, uma viagem pra qualquer lugar, pra onde você iria? Eu iria para os Estados Unidos. Onde? Nos Estados Unidos? Mas de novo? Não, mas Los Angeles. eu iria para o Tennessee, mas precisamente em Elizabethton. Uau, o que tem lá? Próximo a Johnson City. É um lugar como fosse Campos do Jordão, que é o segundo lugar que eu iria, entendeu? Não iria para outro país, não iria para Campos do Jordão mesmo. E um lugar para se viver sensacional, assim. Um lugar do som e montanhas, Smoke Mountain ali, e muito moderno, ao mesmo tempo... Os ermitões ainda estão lá, ainda, né? Assim, é muita paz, um lugar muito lindo, assim. Então, que é Elizabethtown? Elizabethton. Não é Elizabethtown, não. Perto de Johnson City, no Tri-Cities ali, o cinturão bíblico passa ali, né? Tem toda uma história ali, muito interessante. A gente passou 22 dias lá, eu com a minha família. Minha irmã mora lá, mora no Brasil e lá, né? Meus sobrinhos moram aqui e lá também, eles têm casa lá. E é um lugar que eu amei, assim, amei mesmo. Perto de Knoxville, que já é uma cidade grande. Já era grande. Enfim, não é porque é os Estados Unidos, não. Eu iria também para a Suíça. Mas seria um lugar para morar, então, esse daí? Não, seria um lugar para estar. Para estar. Para estar, para morar, para ficar, mas para passar, tipo assim, dias de Relax descanso. total, né? Relax total. The Hills of Tennessee. Uma coisa o que te motiva? Família. Família.
Motivação hoje no Ministério é família. Meu ministério é a família. O meu primeiro ministério é a família. Depois vem o outro ministério. Depois vem as coisas de Deus, vem a igreja, as coisas que eu faço aqui, as pessoas, e eu evoluir com esse ministério, né? Porque eu preciso melhorar. Essa é uma coisa que todo dia que eu acordo, Senhor, me faz melhor. Senhor, me faz melhor. Todo santo dia. O dia que eu comecei a fazer isso, eu consegui abandonar alguns vícios, algumas coisas que sempre estavam na minha mente. Eu consegui fazer a minha cura. Entendi. Mas Pedindo pra Deus todo não é dia. fácil, não. Pedindo todo dia. Fácil não é. Mas de coração, né? Porque não adianta pedir. Senhor, se der, melhor. Não adianta no louvor todo doido lá, na emoção não vai. Tem que ser racionalmente. Tem que ser pedindo, racional. Culto racional. E exige um esforço. Tá, se isso te motiva, uma coisa que te irrita. Gente que não tira a música direito, não sabe. E não tem, assim, o poder do improviso, né? Entendi. Porque improviso é uma técnica, é uma coisa que você desenvolve. E aí o cara não tira a música e não tem poder de improviso. Aí chega, você fica esperando, cara. Isso me irrita muito, viu? Sem saída. E esse é um drama de baterista, né? Porque você depende do que o cara faça a trilha lá, né? Certo. Não, meu amigo. Já o violão... Até por o meio evangélico ensina muito a improvisar, né? A tocar. Chega alguém, você vai ter que acompanhar ali, resolver. O pastor começa a lhe dar uma oração. Reciclando a visão, eu toquei com a Zaf, toquei com os 3 lá. E assim, eu nem ensaiei. Só o Gerson, que eu conhecia as músicas bem mesmo. E aí, assim, eu falo, tá bom. Então, é o poder de absorver e tal. E isso é uma coisa que você tem que estudar. Então, eu não gosto de preguiça. Entendi. Eu acho, músico de igreja... Não tô falando todos, mas muitos são muito preguiçosos, sabe? O instrumento fica encostado, só pega. É tipo mais ou menos o Paulo com a viola dele. Pega assim, domingo. Agora eu vou pegar domingo. Mas os outros se colocam como músicos. Eu não sou músico. E você não é músico, né? É diferente. Entendi. Uma rede social, qual que você mais gosta de usar? Qual rede social o Instagram, você mais gosta? É o Instagram. É o Instagram? Instagram. E por quê? Porque assim, eu ainda acho um pouco mais limpo, eu consigo bloquear mais fácil, eu consigo monitorar melhor e rápido. Eu acho mais ágil para mim. Então os conteúdos do Instituto, tá tudo lá? Tudo. Eu tenho 5 perfis no Instituto. Eu tenho o perfil do Fabiano Manhas, né, que é um pouco maior. Eu tenho do Instituto, que geralmente é mais alunos, o pessoal que está envolvido com dia a dia. O Instituto mesmo em si. Aí eu tenho da Aquarian Drumheads, The Solution Cleaner, que estão também. Entendi. E qual que é a rede social que você mais desgosta? YouTube. O YouTube? YouTube... Vou explicar. Eu quero entender. Para mim, para eu trabalhar com o YouTube, né? Porque assim, a monetização, se fosse, ia ser para ganhar dinheiro. A monetização caiu demais. Então, explicando bem, agora, para pesquisa... Para consumir, sensacional. Que é o meu lado, eu acho. Foi a sua pergunta. Você perguntou, qual... Você mais desgosta. Você desgosta. Eu gosto para pesquisa e desgosto para trabalhar. Para trabalhar. Eu posto muito mais vídeos no Instagram e eles me dão um feedback. Eu pago para promover no Instagram, mas eu não pago no YouTube. Entendi. Porque não foi... Se eu tivesse fortalecido há 10 anos atrás, eu talvez tivesse hoje mais estivesse com 300 mil, 500 mil inscritos, aí seria uma fonte de renda, inclusive. Entendi. 3 hobbies. Áudio e design começou como hobby e virou profissão. Então não conta. Então, ele conta porque eu curto demais. Bateria não é hobby, porque é profissão mesmo. Toda vez que eu sento no instrumento, até aqui na igreja, eu sento, a minha mente, ela tá pensando na dinâmica, eu tô ligado em quem tá falando. Quando para de falar, eu já puxo pra banda vir. Eu tô conectado de forma muito sólida. Profissional. O profissionalismo é atitude, não é só ganhar dinheiro. É atitude profissional com o instrumento, entendeu? Mas assim... Áudio design já entra como hobby. Como hobby. Eu gostava muito de autorama, né? Eu gosto muito de viajar também. Gosto de churrasco pra caramba. Esse a gente Matou, sabe. Matei, né? Fiz uns peixes agora em Trindade, lá perto de Paraty. A gente assou uns peixes na brasa, que foi um negócio... Churrasco, então. Vou te falar que eu comi um peixe... Eu e a esposa do Mingau comemos um peixe desse tamanho sozinho. Eita. Sozinho. Com limão ali e salada.
Então Eu adoro. gosto também, viu? Não, Vou falar que esse hobby eu picanha eu partilho. levei um monte de picanha pra lá. Nós fizemos picanha todo dia, carne todo dia, hambúrguer. Sou nada saudável. Nada saudável. E última pergunta aqui da série de perguntas, o que você espera do futuro? E aí, você pode falar do próximo, do longo, vai na sua aí. Eu espero que Jesus volte. Sinceramente, eu tô com... Eu venho sentindo saudade de Cristo, assim, sabe? Eu venho sentindo vontade de sentir mais a presença de Cristo e eu fico só imaginando como vai ser bom, né? Eu não fico pensando assim, ó, ruas de ouro. Não, eu fico pensando numa relação, numa vida mesmo, né? Então, o futuro, porque a vida é passageira. Dentro da nossa vida passageira aqui, o futuro é ver minha família bem, meus filhos bem, eles casados com pessoas cristãs, pessoas idôneas, de caráter, né? Tem muita gente também, cuidado com o lobo aí, galera, que tem gente que fala que é cristão, mas caráter e hombridade e honestidade tá falho em qualquer lugar, viu? E é isso, é a família, né? O meu futuro gira em torno da minha família. Ora assim. vem, Senhor Jesus. É isso aí. E realmente, assim, uma coisa que eu tenho sentido é essa coisa, vendo amigos morrerem, que eu vi na pandemia, né? Pessoas, eu falo, nossa, morreu. E com essa idade isso mexe um pouco, né? Sim. Mas assim, nada também assim, meu cara já tá entregando. Não, muito pelo contrário. Eu quero dar... Psicanálise, hein? Não, tô bem resolvido. Eu tô falando assim, de querer um dia ver isso, sabe? Entendi. Mas Participar disso. antes, na vida aqui, humana, Família. é família, trabalhar, tocar pra caramba, gravar pra caramba. É isso, sabe? Ver, tem sonhos que eu tenho, até aqui com o nosso Ministério de Louvor, de áudio, de ver todo mundo com o INIR sem fio, de ver a estrutura servindo bem, né? Isso é uma coisa que me dá prazer hoje. Sim. Ver... comprar uma mesa? Não, nós vamos ter que comprar um dia uma mesona grande lá pro estúdio e ter um esquema e vamos ter que ter câmeras melhores e luz melhor. E a gente vai fazendo isso. Está fazendo isso. Sim. Só que a gente não é uma corporação cristã. Não somos uma multinacional cristã. Somos uma igreja que paga conta pra caramba e que as contas são abertas. Então, isso eu sempre falei pra muita gente, ó. Tudo que eu lidei com a ICF em toda a minha vida, profissionalmente, até na obra aqui, foi tudo pontualmente correto, tudo pontualmente certo, tudo perfeito. Então, assim, eu acho que é um grande testemunho que a igreja em si dá, né? A organização dá, que é honestidade e transparência. Então, é isso. Muito Maravilha. bom. Queria agradecer, mas muito obrigado. Muito bom esse papo musical. A gente tá trazendo vários músicos, hein, pai? Tá ficando bom o negócio aqui. Foi o Azaf, foi o Helder, foi o Manhas. O Massal. O Massal. Massal. Pô, tô aqui com o Massal um tempão aí também. Cara, eu fico pensando nesse meio evangélico com quem que eu não toquei, viu? Na década de 97 a 2000, 96 a 2001. Nossa. Foi muito. A gente agarrou o avião na mão, né? Eu já falei isso, que a gente agarrou na unha um avião uma vez. Como assim? Pra não decolar. Não vai decolar. Não, vamos terminar com essa história então. Então tá. Termina com essa história. O que é a essa gente história foi do tocar avião na mão? no Som do Céu. Do Som do Céu, a gente foi tocar no acampamento da Igreja Batista da Floresta. Isso eu vou narrar o episódio certinho. Da Batista da Floresta, nós fomos tocar na Cidade Voadora, em BH. Que tinha, no último andar, um auditório gigante, um movimento de jovens ali, muito legal, VPC. Não era nem Vencedores por Cristo, né? Era VPC, a banda reformulada, com músico, tudo, os arranjos todos modernos e tudo. Era eu, Cláudio Rocha, e o Espeto, que era no teclado, eu lembro só do apelido dele. E a turma toda ali e tal. E a gente ia acabar a apresentação e, tipo assim, 1 hora depois já era o voo. Então acabou, a Lucitânia, que ela e o Acer eram líderes de Vencedores, o Acer ficou com a equipe para pegar os equipamentos e mais os roads e tal, já tinha uma estrutura bem profissional, o VPC. A gente entrou em 2 carros e a Lucitânia já tinha ido. Chegou lá, os 2 caras tentando, não tinha sanfonão nesse voo, era a escada. Sim. O avião ligado, o povo já dentro.
E a Lucitânia segurando a escada. Lembro disso como fosse hoje. A Leslie comigo, inclusive. A Lucitânia segurando a escada. Não tira a escada, não tira a escada. E a gente correndo assim, a gente lá, o avião, ela, não pode, segura a escada. E os caras, não, a gente precisa tirar a escada. E eles lá tentando puxar, não. Aí a gente chegou perto, não, a gente vai nesse voo. Porque só pode fechar a porta depois que a escada recua, né? Sim. Ela não deixou, então nós seguramos o avião na mão. Pra conseguir voltar depois do show. Porque senão ia complicar. Não, a gente ia pra outra cidade já. Dali a gente já tava indo... Continuar a turnê. Era assim, quinta, sexta, sábado, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta, sexta e sábado. Tinha dia que a gente não sabia onde a gente tava. O VPC esse ano foi... Acho que um dos mais fortes da história deles, assim. E com uma estrutura, né? Que era legal. Avião, Sim. Hotel bom. Porque Não era de veraneio. Chegou um ponto, na Batista da Floresta, o Assir, eles colocaram a gente num lugar lá. A gente ia dormir no colchão no chão. O Assir virou pro diretor lá do acampamento e falou assim, se eu pedir para eles dormirem no chão aqui, eles vão dormir, porque eles estão aqui para servir a Deus. Mas, como ministério, eu tenho que honrar eles. Onde fica o melhor hotel seu próximo aqui? E aí pegou a turma toda e levou para uma cidade a uns 20 quilômetros, que tinha um hotel bom, e colocou todo mundo no hotel. Honrando os músicos, né? Honrando a equipe. Perrengue forte. Mas isso aí na época do Paulo não tinha, não. Não, mas o Assir também sofreu bastante. Sofreu. Então ele fez todo o caminho, né? Ele sabe, Muito bom. Fabiano, também agradeço muito sua presença. Você que está aí, beba dessa experiência e entenda que você tem chance de fazer mais em menos tempo, porque alguém fez menos em mais tempo. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, até o próximo papo. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau. Valeu.